O sexto episódio de The Last of Us foi um episódio, digamos que contido, muito focado nas relações dos personagens, principalmente na relação do Joel com a Ellie, mas também de Joel com o Tommy. E pudemos acompanhar aqui muitas cenas parecidas com o jogo, mas assim, teve uma em especial que eu vou comentar mais pra frente, que é uma das minhas favoritas de todo o primeiro game. Eu fiquei esperando um episódio cheio de infectados, de ataques, de cenas de ação, mas isso não rolou e tá tudo bem. Porque eu adorei ver aqui o aprofundamento da relação entre os personagens, isso só pra mim já basta. Olá pessoal, o meu nome é Lucas e aqui eu falo sobre assuntos que eu gosto, como séries, filmes, games, livros. E se você também gosta desse tipo de assunto, é só se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para que você possa acompanhar os próximos vídeos quando eu lançar aqui no canal. Nesse episódio 6 existem várias cenas que realmente eu gosto, principalmente aquelas que são muito parecidas com o game. Por curiosidade, todo o jogo é separado por estações do ano e naquela parte da usina hidrelétrica eles estão no outono. Já na série estão no inverno, que é como realmente Jackson é mostrado no game, mas só no segundo game. Voltando só um pouquinho aqui, eu queria dizer pra você que eu adorei aquelas cenas iniciais daquele casal meio irônico, que chega a ser divertido na cena da cabana. E também dos dois acampando, né, próximo do Rio da Morte. Aquela cena com aquela aurora boreal iluminando os dois personagens com aquele tom meio esverdeado, achei muito bonita. E eu também adorei o diálogo que acontecem ali, porque pudemos ver uma aproximação ainda maior entre o Joe e a Ellie. Depois de 3 meses de jornada, eles estão ficando cada vez mais à vontade, principalmente Joel, que até chega a pegar no sono. E para surpresa dele, Ellie estava de guarda, o protegendo de qualquer perigo externo. Quando eles chegam às margens do Rio da Morte, são abordados por algumas pessoas até então desconhecidas, que causam no Joel um certo pânico, principalmente quando aquele cachorro que consegue detectar infectados vai na direção da Ellie. O medo paralisante estava nítido no rosto de Joel. Aqui a diretora Jasmine Svanik fez algo muito interessante, que inclusive aconteceu no último episódio, quando Henry dá um tiro na cabeça e a situação é mostrada pela expressão da Ellie e não pela situação em si. Aqui no sexto episódio, a situação do cachorro, note que é tudo demonstrado pela reação do Joel e somos transferidos à situação seguinte, onde contemplamos a inocência da Ellie quando, para nossa surpresa, né, ela começa a brincar com o cachorro sentada no chão. Essa cena, dessa forma, ela não existe no game, da abordagem no caso, né? Quando o Joel é questionado sobre o que fazem, né, por aqueles lados, ele diz que procura pelo seu irmão. Uma mulher misteriosa fica um pouco mais à frente dos outros e pergunta qual é o nome dele, que diz que é Joel. Tudo fica escuro e já somos apresentados à próxima cena. Nela conhecemos a cidade de Jackson, que aparece no game, mas só no segundo jogo. Possivelmente ela vai ser mais explorada na segunda temporada. É nessa cidade que Tommy, que é o irmão do Joel, mora e é nela que eles se encontram. No primeiro jogo, esses encontros do Tommy, da Maria, do Joel e da Ellie acontecem numa usina hidrelétrica que é mostrada na série de uma forma muito rápida. Whoa, what's that? Right there's a hydroelectric power plant. A hydro who? It uses the river's movement and turns it into electricity. How does it do that? Look, I know what it is. I don't know how it does it. Damn. You're no Will Livingston. Yeah, but who is? So that made electricity? Yeah. Don't ask me, I don't have a clue. Tommy. Holy How you doing, baby brother? God damn. Yeah. Let me look at you. You get f***ing old. Easy. It's gonna happen to you, too. What you doing here? I came here to save you. E é lá que Joey pede pro irmão levar a Ellie até os vagalumes. E é lá também que Ellie percebe a situação toda e foge para esse rancho. Então, depois daquele diálogo, aí sim eles estão voltando para Jackson, mas eles nem chegam a ir para lá. O percurso todo do rancho, né, dos arredores de Jackson ali, eles fazem em silêncio e você percebe uma tristeza muito grande nos personagens, cada um à sua maneira. Na série, esse arrependimento e tristeza por conta das coisas que ele disse, né, que o Joe disse para Ellie, acontece naquela cena dentro do quarto, dentro de Jackson. A partir daí,
muita coisa importante acontece no episódio. No game, essa interação entre os personagens, ela é menos profunda. Por exemplo, aquela cena em que a Maria corta o cabelo da Ellie e conta sobre a filha do Joel, tem só na série, não tem no game. E aí ele vê um lado de Joel que ela não conhecia tão bem assim. Vimos aquela cena da conversa entre o Joel e Tommy, que também acontece no game, mas aqui foi dividida em duas partes. Uma delas é aquela cena dos dois tomando uísque, onde Tommy revela que Maria está grávida e percebe que Joel, ainda muito machucado por ter perdido Sarah há 20 anos, enxerga que seu irmão seguiu em frente e ele não. E isso gera um desconforto em Tommy, que fica chateado e acaba discutindo com Joel. E a outra parte dessa conversa que tem na série é quando o Joel está tentando arrumar o seu sapato, né? E aí o Tommy chega, meio que arrependido, e traz novos sapatos pro Joel. E ali acontece um final de um diálogo muito importante, dessa cena específica, que acontece no game, que é quando o Joel conta pro seu irmão sobre o segredo da Ellie, de que ela é imune, e que ele está muito velho, e ele pede para que Tommy leve Ellie até os vagalumes. She's immune. Immune to what? She's immune. What? Seen her- I know, I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. And nothing. I saw her get bit myself. That was months ago. Months. She's immune. Aliás, essa cena é muito emocionante. Pedro Pascal foi incrível na forma frágil em que mostrou esse lado do Joel, que é sempre tão durão, principalmente no game. Ele mesmo diz ali que não é mais o mesmo, e a gente como espectador consegue perceber isso, né? No game, em nenhum momento é mencionado que Maria estava grávida. Achei interessante na série. Aliás, eu adorei ver a atriz Rutina Wesley, que interpretou Maria, a esposa do Tommy. No pouco tempo que ela apareceu na tela, trouxe muito da personagem no game, com uma presença natural, com um tom determinado e até intimidador na forma como ela conversa com as pessoas. Ela deixa de ter uma importância secundária, como no game, tendo mais tempo de tela e suas cenas adicionam certa expansão, lealdade, uma figura materna ali pra cena que eu achei muito bacana. Em Jackson, também podemos ver 3 coisas que estão no segundo game e que possivelmente vão ser mais exploradas na segunda temporada, que é a aparição daquele cavalo, que a Ellie passa a mão, aquele salão de festas com aquelas luzes ali, tem uma cena icônica e polêmica envolvendo a Ellie. E o mais interessante de tudo é que nós vimos a Dina ali. Você não sabe quem que é Dina, mas a Dina tá no segundo jogo. É aquela moça que fica olhando pra Ellie quando ela tá comendo desesperada naquele salão que eu comentei com você, o tal salão polêmico, da situação polêmica, né? A Ellie fica irritada quando aquela moça fica olhando pra ela. E eu tenho certeza que aquela moça é a Dina. No segundo game, né, a Dina até comenta, tem uma cena das duas juntas, que ela comenta que ficava olhando pra Ellie quando ela ficava comendo desesperadamente. Alguma coisa do tipo, sabe? E eu fui até pesquisar melhor na internet e o próprio Craig Mazin, que é o roteirista da série, disse que pode ser a Dina, como também pode não ser. Really? Um ponto que eu achei bem interessante desse episódio foi explorar o resgate das lembranças do Joel em relação a Sarah. Principalmente naquela cena em que ele vê uma pessoa de costas, né, de cabelo parecidos com a da filha dele, e ele se lembra dela. Isso desperta nele uma certa crise de ansiedade, muito forte. Mas pra mim, o ápice, a melhor parte de todas desse episódio, foi aquela cena que o Joel encontra a Ellie no quarto, lendo um diário, né? E ela tá puta com ele porque ela ouviu a conversa do Joel com o Tommy. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. I'm not her, you know. Maria told me about Sarah and... No. Don't say another word. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. I'm sorry about your daughter, Joel. But I've lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone except for you. Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody Except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared.
So don't tell me that I'd be safe with somebody else, because the truth is, I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. You're right. You're not my daughter. Eu acho que de todos os diálogos até agora da série, esse talvez tenha sido o que mais se parece com o game. Chegou um momento em que eu mesmo me arrisquei a dizer a fala do Joel, enquanto rolava o episódio, eu acertei pra minha surpresa, de tanto que eu joguei o game e essa cena sempre me impacta muito. A título de curiosidade, no game, essa cena acontece numa casa longe de Jackson, quando Ellie percebe que Joel pediu pro Tommy, né, pra levá-la até os vagalumes e resolveu roubar um cavalo e fugir dali. Aí que o Joel e o Tommy procuram por Ellie e a encontram numa casa, numa espécie de rancho, e é lá que esse diálogo incrível acontece, diferente de como nós vimos na série. Mas é claro que na altura do campeonato, o Joel já tá muito envolvido na relação com a Ellie, né? E também por conta daquela situação específica que aconteceu, né? Das coisas duras que ele disse pra ela, né? Então acho que ele refletiu, se arrependeu e ele decide levar a Ellie até o destino final, que é até uma questão de honra pra ele. Depois dessa parte sensacional, somos inseridos numa parte icônica que a gente encontra nos games, que é a parte da universidade. Tem muita coisa do game ali na série, como aqueles macacos naquela área aberta e também nas salas do laboratório, e também tem o lance da emboscada. Oh, these places. People would live here and just study, even though they were all grown up? Yeah, study, party, and find themselves. Figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. So these places, people would live here and like, what, go to classes and stuff? Yup, Even though they were adults. sort of adults. I think it was just as much about partying and finding themselves as anything else. Figuring out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. Aw, are those monkeys? Yeah, a whole mess of them. Are those monkeys? Must be from the old labs. Look at them go. First time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Well, first time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Jesus. At least it ain't clickers. Yeah. No fireflies either. Well, at least it ain't clickers. Yeah, no fireflies either. No jogo, Joel tem uma luta corporal também com um dos homens, mas ele cai de uma espécie de prédio, acho que são 2 ou 3 andares, e tem um ferro no chão que atravessa as costas dele até a barriga, né? E Joel perde muito sangue e começa a passar mal muito rápido. Na série, Joel também tem essa luta corporal, mas ele não cai nem nada, né? Ali o rapaz enfia na barriga do Joel um taco, um pedaço de madeira, e aí o Joel e Ellie fogem depois a cavalo. Depois de um tempo que eles fogem, o Joel cai do cavalo porque ele tá perdendo muito sangue e tava começando a sentir muito mal. Daí ele fica ali desacordado e aquela cena é emocionante, de cortar o coração, perceber que a Ellie, né, em toda a sua inocência e falta de conhecimento sobre as coisas da vida, se sente ali perdida, mas também responsável pelo Joel, que agora é uma referência paterna para ela. Joel? Joel? Joel, here. Oh, you gotta tell me what to do. Come on, you gotta get up. Joel. Felizmente vimos mais um ótimo episódio de The Last of Us e um dos mais bem avaliados novamente. O 6º episódio foi mais um que eu gostei muito. Mas e você, também gostou? Deixa aqui seu comentário para eu saber. E se este vídeo fez sentido para você, por favor deixa aqui seu comentário, ativa o sininho de notificação para você acompanhar os próximos vídeos. Um beijo galera e até mais.